e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Algumas afirmações aqui. Primeiro, Cristo é o Filho eterno de Deus. E esse é um conceito complicado para nós, mas eu vou tentar discorrer aqui. Colossenses 1, 15 a 16 diz o seguinte: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Versículo 16: pois nele, Jesus, foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele, Jesus, e para ele. Então, no versículo 15, nós encontramos a seguinte afirmação: Jesus, ele é chamado de o primogênito de toda a criação. O conceito para nós de filho sempre nos dá a ideia de alguém que passou a existir, de alguém que foi gerado, que antes não existia, mas que veio a existir. Porém, quando a gente vê esse tema na Bíblia, o que nós aprendemos? Que o nosso Redentor, ele sempre existiu. E que o termo primogênito da criação não é uma referência a tempo, mas é um título de honra e de glória. O que significa isso? Por que o universo foi criado? Para a glória de quem? De Cristo. Todas as coisas foram formadas, os homens foram criados, tudo que há diante de nós, tudo que existe, foi criado com o propósito de exaltar e de glorificar a Cristo Jesus. Então, quando ele é, nas Sagradas Escrituras, chamado de o primogênito da criação, não é uma referência a ele vir a existir num determinado período da história, mas é uma afirmação que a ele seja dada honra, glória, poder e majestade. É um título de exaltação, é um título de adoração ao Senhor. Então nós precisamos compreender que Jesus, ele é eterno, e que o conceito de Filho de Deus não pode ser por nós compreendido como uma referência temporal, mas uma referência a um título de exaltação, a um título de honra. E quando de fato esse título ficou legitimado? Quando ele ressuscitou dentre os mortos. Quando ele ressuscitou dentre os mortos. Outra afirmação que eu faço aqui, amados irmãos, Romanos 1, 4, que foi o texto que nós acabamos de destacar, diz o seguinte: e foi designado Filho de Deus com poder segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, alguns pontos a sermos destacados aqui em Romanos 1, 4. Isso, ótimo. Primeiro, a filiação é reconhecida de todos os homens pela ressurreição dos mortos. Se Cristo não tivesse ressuscitado, mesmo ele tendo pregado que ele era o Filho de Deus, nós não daríamos crédito. O que nos leva a dar crédito à afirmação de que Jesus é o Filho de Deus? O fato dele ter ressuscitado. Vários personagens na história, tanto antes quanto depois de Cristo, se apresentaram como filhos de Deus, mas ninguém comprovou. Quem foi o único que comprovou a sua legitimidade como Filho de Deus? Cristo Jesus. E qual é a prova dessa legitimidade? A ressurreição. A ressurreição dentre os mortos é a prova cabal, é a prova clara da legitimidade de Jesus como sendo divino, como sendo o Filho de Deus. 2. O reconhecimento de sua filiação se deu por meio de sua santidade. Vejam o ponto 2 que diz o seguinte: segundo o Espírito de santidade. Mas qual é o sentido dessa expressão Espírito de santidade? O que Paulo quis dizer com essa expressão Espírito de santidade?
O que fez com que Cristo ressuscitasse dentre os mortos? Ele jamais ter pecado. Vamos entender isso aqui. Se nós vivêssemos uma vida sem termos sido manchados pelo pecado original e sem pecarmos casualmente, nós não mais morreríamos. A morte, ela vem por consequência, podemos assim dizer, da nossa pecaminosidade, tanto por causa do pecado original, como por causa dos pecados casuais que nós cometemos em todos os dias. Mas a prova legítima de que Cristo ele não pecou foi justamente o fato dele ter ressuscitado dentre os mortos, e Paulo então chama isso de o Espírito da Santidade, o Espírito de Santidade. Foi pelo poder do Espírito de Santidade que Cristo ele ressuscitou. E terceiro, a sua exaltação leva a igreja ao reconhecimento do seu senhorio. E aqui eu termino com esse texto, Filipenses 2, de 9 a 11, que diz o seguinte: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E versículo 11, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Então, diante dessas afirmações, o que a igreja deve fazer? Exaltar a Cristo Jesus, render ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor.